problems students have is understanding the present perfect simple and the past simple. Which one should we use? When should we use it? The good news is, although they can... Bom, um problema muito comum que os estudantes enfrentam é quando usar o present perfect e quando usar o simple past ou past simple, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Be confusing at first. They're actually quite simple once you understand their differences. Let's take a look at the present perfect simple first. The present perfect simple has three functions. We use it to talk about past events, recent past events, and unfinished states. Bom, embora eles causem essa confusãozinha, uma vez que você consegue detectar as diferenças nos usos dos dois tempos verbais, você vê que não é grande coisa saber quando usar um ou quando usar o outro. Então vamos analisar aqui, a princípio, o present perfect. Bom, como estamos vendo aqui, a gente pode usar o present perfect em três situações. Em past events, em eventos que aconteceram no passado. Em situações de recent past events, em situações de eventos recentes no passado. Ou unfinished states, situações que aconteceram no passado, que elas mexem nos sentimentos, psicologicamente ou fisicamente, com os envolvidos dentro do contexto, né? Então vamos analisar cada situaçãozinha dessa agora. The first function is talking about past events. To understand the past events function, let's use a timeline. So on the left, we have the past. In the middle, we have the present. And on the right, we have the future. The present perfect simple indicates that something happened in the past, but we don't know when it happened. We just know that it happened sometime in the past between the date that you were born until now. Bom, essa primeira situação, que é a do past events, que são eventos que aconteceram no passado, a gente trouxe aqui a timeline para mostrar aqui a você que, só lembrando, né, a timeline ela se divide em past, present and future. Então, olhando aqui a timeline, um evento aconteceu aqui no passado com ele, né? Ninguém sabe que evento exatamente aqui, mas ele aconteceu na linha do tempo aqui no passado, mas não sabemos exatamente quando foi esse passado. Não sabemos se foi há 1 hora atrás, se foi ontem, se foi há 1 semana, 1 mês, 2 anos, 10 anos. A gente só sabe que esse evento aconteceu nesse período entre que ele nasceu e o presente que estamos. Nesse meio tempo aqui, esse evento aqui aconteceu. Tá bom? E a gente não sabe exatamente quando. Beleza? Então, vamos continuar com um exemplozinho aí. Let's use an example here using the sentence I've been to Australia. This means that sometime in the past you went to Australia. Now, be careful of the difference between been and gone. Gone means that you went there, but you're still not back yet. Been means that you went there and then you left. And of course, we don't know when you went. It could have been last year or 10 years ago. So when someone asks you, have you been to Australia? It means, have you been there any time from the day that you were born until now? Ó, então aqui nesse exemplozinho aqui, ele usou esse exemplo. I've been to Australia, né? Então vamos só chamar aqui a atenção para a construção do present perfect, né? Como a gente está vendo aqui, se constrói uma sentença, uma oração no present perfect, primeiro usando o sujeito. No caso aqui usou o I, que é o eu, né? Se você observar aqui, ela usou, no exemplo aqui, se usou a forma abreviada I've, que nada mais é I mais have. I mais have. Então, I mais have, eu posso abreviar e eu tenho I've.
Por que que apareceu isso? Porque todo tempo verbal que tem perfect usa como auxiliar o verbo have. O verbo que vem depois dele aqui sempre vai ser um verbo que vai dar mais sentido à oração, ele vai ser o verbo principal e ele vai vir no estado do particípio. No caso aqui, ele usou o verbo be no particípio, que é been. Como é que a gente sabe o formato de um verbo no particípio? Bem, infelizmente não tem outra maneira de aprender a não ser decorando aquela tabela de verbos que eu vivo falando com vocês. Tem nos livros de vocês, tem na internet, né? Então, assim, existe aquela tabelinha, deixa eu ver se eu acho aqui. Pronto, bem aqui tem a tabela. Então, na aula da semana passada, na videoaula, a gente estava dando foco aos verbos dessa coluna, que são os verbos que estão no passado. Agora a gente vai precisar dar ênfase aos verbos dessa terceira coluna, o formato dos verbos aqui, que são os verbos no passado particípio. Só lembrando que, quando a gente falou lá de passado simples, os verbos se dividiam em duas categorias, os verbos regulares e os irregulares. Os regulares eram os verbos que o seu passado terminava em ed. O exemplo que a gente usou lá foi do verbo work, o verbo trabalhar, né? Work. O passado do verbo work é o worked, né? Com ed. Qual é a vantagem de eu saber que um verbo é regular? Bom, porque aqui é o seu passado. O seu passado particípio se escreve igual, worked. Worked. Então essa é a vantagem de saber que um verbo é regular. Então fica trabalhar, trabalhou ou trabalhava, trabalhado, trabalhar, trabalhou, trabalhado. Né? Esse é o particípio do verbo regular. Já os verbos irregulares, infelizmente, a gente tem que saber que eles existem e o formato deles. E para isso a gente precisa decorar, estar usando, e o tempo é que vai fazer a gente internalizar. Então, só olhando aqui, ó, o verbo be é o verbo ser ou estar, o seu passado é o was ou were, e o seu formato no particípio é been. Ok? Então, fica a dica aí, a paginazinha de vocês aí, 150 do livro de vocês, 151. Então, vamos lá, continuar. The day that you were born until now. Bom, então, ali foi a estrutura e falando dos verbos no passado particípio. Então, se a pessoa usar aqui que ela esteve na Austrália, ninguém sabe exatamente quando ela esteve na Austrália. Você sabe que desde algum momento, quando ela nasceu, até esse momento agora, no caso esse menino aqui, ele foi para a Austrália em algum momento da vida dele. Né? Mas não tem mais informação sobre isso. Quando a gente não tem mais informação, a gente usa a estrutura do present perfect. Ok? Pode ter sido há um ano, há uma semana, há 10 anos que ele foi para a Austrália. A gente não sabe. We often use never to emphasize negatives and ever to emphasize our questions about past events. So, for example, have you ever been to America? No, I've never been to America. Bom, aqui vamos chamar atenção para um detalhezinho do uso no present perfect da sentença da oração. Quando é uma pergunta, né, se tem um auxiliar, no caso é o have, né, é o auxiliar que a gente usa no present perfect. Quando a gente vai fazer uma pergunta, ele é que vem antes do sujeito. Então a gente não fala you have, a gente fala have you. Have you. Se eu não usasse aqui o ever, vamos tirar esse ever daqui, vamos. Certo? Só vou falar a frase sem o ever. Have you been to America? Você esteve na América? Todo mundo compreenderia essa pergunta. No entanto, eles usam muito o ever em perguntas para dar uma ênfase na pergunta. Have you ever been to America? Você já esteve na América? Esse ever na pergunta tem essa conotação de já, o nosso já, né? Ever. Have you ever been to America? Você já esteve na América? Bom, se a resposta for negativa e você quiser dar uma ênfase que nunca teve, que não esteve realmente lá, que não esteve, você pode usar a opção never.
I've never been. E o never ele vem entre o auxiliar have e o verbo principal no particípio, que no caso é o been. Então, I've never been to America. Eu nunca estive na América. Claro que se ele quisesse apenas negar simplesmente, sem o never, poderia usar as formas I have not, né? I have not. Poderia usar, em vez do I have not, I haven't, que é a forma contraída, N apóstrofo T, né? I haven't. E sempre continuando o que está escrito, né? Ou poderia usar essa outra forma contraída, I've not. E se não quiser usar o never, né? Então tem essa forma. I have not been to America. I haven't been to America. I've not been to America. Ou I've never been to America. Tudo é um negativo aí. O never aqui é para dar essa ênfase. Ok? Continuando. The second function of the present perfect simple is talking. Bom, aqui a gente vai usar a segunda função do uso do present perfect, que é sobre eventos recentes no passado, né? Recent past events. About recent past events. Mom, have you finished cooking dinner? Yeah, boys, I've made your favorite. Stir-fried frog legs. We can also use just, already, and yet for emphasis. For example, Mum, have you finished cooking dinner yet? Yes, boys, I've just made your favorite. Ó, aqui ela usou, os meninos perguntaram a ela. Mom é a forma carinhosa de mamãe, né? De mãe em inglês. Mom, se for o britânico é com U, se for com O, né? É o americano, tanto faz. Só um detalhezinho aí. Aqui é o americano, aqui é o britânico. Bem, Mom, aí ele fez uma pergunta. Ó. Perceba que na pergunta ele usou primeiro o auxiliar, depois que foi o sujeito. Have you finished? Mãe, você terminou cook dinner? Ó, se ele perguntar só até o dinner aqui, mãe, você já terminou o jantar? Ela entenderia normal, só que ele quis dar uma ênfase. Então ele usou o yet. O yet é o nosso já também para pergunta, né? Usado em pergunta, o yet. Então ele fala assim: Have you finished cook dinner yet? Mamãe, você já terminou de cozinhar? Aí ela responde: Yes, boys. I've just made your favorite. Aí aqui ela respondeu positivamente e ela usou just para dar uma ênfase. O just é muito usado em respostas quando se pergunta no alguma coisa que tem situação do present perfect e você responde com present perfect, né? Dá o sentido de acabei de. Então ela falou assim: I've just made your favorite. Eu acabei de fazer o favorito de vocês. Olha qual é o favorito deles, ó. Stir-fried frog legs. Pernas de rã, né? Fritas, né? Olha a carinha deles de alegre, do pai e dos filhos, ó. Né? Então, continuando aqui, ó. And finally, the third function. E aqui a gente vai analisar a terceira função do uso do present perfect, que é quando uma situação de unfinished state, quando uma situação, né, um sentimento, algo que começou lá no passado e psicologicamente está afetando o presente, não acabou ainda. The present perfect simple is talking about unfinished states. Aqui ele pergunta a ela, We've known each other for 2 weeks now. Nós nos conhecemos há já 2 semanas, por 2 semanas agora, né? Então ele usou o for. É muito comum se usar for também em situações do present perfect, no sentido de período de tempo. Então eu posso usar for 2 weeks, que nele usou aqui, né? Por 2 semanas. For the last 10 days, pelos últimos 10 dias, né?
E aí vai, esse for sempre dando essa conotação de período de tempo, ok? Do you want Mary? Aí ele já pergunta em casar com ela. Olha, 2 Just semanas. remember, we use for a period of time. For example, for an hour, for 2 days, for the last 10 years. Bom, é o que eu falei, né? Ele está dando ênfase aqui ao uso do for, né? Que a gente usa o for pelo período de tempo, né? Pode ser for an hour, por 1 hora, for 2 days, por 2 dias, for the last 10 years, pelos últimos 10 anos, né? E aí vai. And we use since for a starting point of time. For example, since last night, since 3 months ago, since the 1980s. Bom, também é muito comum usar, em vez do for, usar o since, que é o nosso desde, né? O nosso desde. Esse since dá a ideia de uma ideia de início de tempo no passado, um ponto, teve um ponto no início lá, né? Então eu posso usar desde a semana passada, since last week, né? Desde a última vez que nos vimos, since the last time we saw each other, né? Então esse dá essa ideia de um período que começou no passado até agora. Continuando. Let's take a look at our timeline again so we can understand this better. On our timeline, we have the past, present, and future. The boy met the girl at a certain point in the past, and they still know each other in the present. Aqui, ó, só chamar a atenção. Usando aqui a linha do tempo para dar uma explicação melhor, a linha do tempo se divide em passado, presente e futuro. Então, em algum ponto do passado, que nesse caso a gente pode saber ou não, no caso a gente sabe porque o menino disse, né, a gente vai ver mais na frente, ele falou for 2 weeks. For 2 weeks. Então, o período desse ponto no passado, em relação ao presente aqui, foram 2 semanas. De 2 semanas para cá, né? Então, ele começou esse sentimento entre eles, né? Ou só dele, eu não sei. Nesse ponto aqui do passado. E por 2 semanas chegou até aqui nesse momento presente. Então, esse estado que eles estão, né? De paixão, não está acabado. During their date at the restaurant, but they have known each other for 2 weeks, which means they met 2 weeks ago. Então faz 2 semanas, né, que eles se conheceram. Então, há 2 semanas atrás foi quando eles se conheceram, tá? Então, por 2 semanas eles se conhecem. Se ele usasse a expressão aqui de baixo, aí seria o passado simples. Quando ele está usando a situação de por 2 semanas, então é o present perfect. On the other hand, já nessa situação agora que a gente vai ver, a gente vai fazer uma comparação com a situação sendo usada no passado simples, para entender o porquê que é diferente do outro. No passado simples, a gente só usa em uma situação e pronto. Qual é a situação? É quando uma situação acontece no passado e ela se completou, aconteceu toda lá no passado, diferente do present perfect, ok? Que é uma situação, primeira situação, é uma situação que aconteceu no passado, a gente não sabe quando foi esse passado. Na segunda, é quando uma situação aconteceu recentemente no passado, né? E a gente está falando sobre ela até esse momento atual. E a última é quando uma situação, um estado, né, que a pessoa se encontrou lá no passado está tendo efeito ainda no presente. Tá bom? De maneira geral, se você parar para fazer uma reflexão, tudo tem a ver com o passado que afeta o presente de alguma forma. Esse é o present perfect. Já agora que a gente vai analisar o simple past, não. Vamos ver aqui, ó. the past simple has only one function. That is to talk about finished events where the time is known. Ó,
A mãe do meninozinho sabia que ele tinha saído para o encontro. O encontro aconteceu. Eles vão falar do que aconteceu lá no encontro. Não é o que está acontecendo agora, ok? Não é o que tem a ver com agora, é o que teve a ver com o encontro. Então vamos lá. E o encontro ela sabe quando foi. Ele também, apesar deles não falarem aqui qual foi a hora, etc, etc, mas eles estão falando de um evento que eles sabem o passado. Então aqui ela pergunta a ele: How was your date, honey? Como é que foi o seu encontro, querido? Ela usou o passado, how was, né? Ela usou was. Aí aqui ele responde: We broke up. Nós terminamos. Né? Lá no restaurante eles terminaram. Então eles estão falando do passado. Oh, I'm so sorry, honey. Oh, me desculpe, querido. Ela tá sentindo por ele, né? Aí ela fala, don't worry, né? Não se preocupe. Don't worry. Aí ela pega e usa uma expressãozinha em inglês, ó. Plenty of fish in the sea. Muito, plenty of quer dizer muitos, né? Então, plenty of fish in the sea. Muitos peixes no oceano. Então, ela quer dizer para ele que isso nem foi, não vai, é a primeira vez, não será a última e que ele terá outras oportunidades, outras paixões, etc. É nesse sentido aí. Então, vamos lá. In this scene, although the time is not mentioned, both the boy and his mother know the time of the date. The mother asked her son how his date was because she already knew that he was going on a date. Also, we can use just for emphasis that an event recently happened. So, in this example, the boy could have said, "We just broke up." Ó, aqui tá chamando a atenção pelo uso do just aqui no simple past. We just broke up. Primeiro ele falou só we broke up, nós terminamos, mas ele agora deu uma ênfase. We just broke up. Nós já acabamos. Ele começa a chorar, né? We just broke up. Nós já acabamos. Esse just vindo nessa situação afirmativa de já, né? Na outra era acabou de e agora é já, né? Então, eu recomendo, pessoal, que vocês dêem uma olhadinha aí no livro de vocês, na página 149, né, do livro de vocês, vocês têm uma explicação sobre o present perfect bem resumidazinha, né? Ela vem essa página aqui, começa aí e vem até aqui, quase a metade dela. Aqui já é o present continuous para baixo. Então, estou falando só aqui de cima aqui, ó. Vem até aqui assim. Então é bom vocês dar uma lida, porque a explicação de vocês aí tá toda em português. Obviamente, os exemplos são em inglês, mas a explicação tá toda em português. E tá chamando a atenção aí para o uso do yet, né, nas perguntas. Tá chamando aí pelo uso do already, ó, respondendo, né? Tá chamando a atenção aí do uso do never, do just, ó, do ever. Então, dê uma olhadinha e assistam a videoaula, façam a tarefinha de vocês e as dúvidas que ficarem, a gente no nosso próximo encontro, terça-feira, a gente resolve por lá. Um grande abraço e até a próxima. Bye bye, pessoal.